Olá, está começando agora mais um Free Speech Sala de Aula, o programa que mostra as produções audiovisuais feitas pelos alunos aqui do CETEL. Hoje aqui comigo eu conto com a presença do aluno Marcos Camargo, ele que participou do programa Sentidos. Olá Marcos, obrigado pela tua presença. Obrigado, Marjorie, pelo convite. Então eu gostaria que tu me contasse de onde surgiu a ideia dos Sentidos. Bom, o programa Sentidos então foi feito no semestre passado na cadeira de produção audiovisual, com a professora Adriana Schroeder, e a ideia surgiu da nossa colega de grupo, a Lucinara Mazieira, e como ela já trabalha com assessoria de comunicação lá em Bento e tal, e trabalha bastante com esse setor vitivinícola, então ela teve a ideia então da gente fazer, juntando o vinho com a gastronomia, né? Tentar fazer uma harmonização. Então a ideia inicial seria fazer um programa de meia hora, num primeiro bloco mostrando a questão da fabricação do vinho, né, numa vinícola. No segundo bloco, uma receita. E no terceiro, então, fazer a harmonização, fazer a degustação desse prato com o vinho. E se concretizou a ideia, né? O grupo, então, é formado a Lucinara Mazieiro, a Maikele Alves, o Egi Baldasso e eu. E então, a partir dessa ideia, então, surgiu mesmo, se concretizou esse programa de meia hora e foi gravado todo em Flores da Cunha, na Vinícola Via Piana e na Escola de Gastronomia Uxitife. E como é que foi o processo de gravação? Bom, foi gravado entre o período de tarde e vespertina, né? A gente então se deslocou até Flores da Cunha, os 4 integrantes do grupo e mais o cinegrafista Jefferson Soldi, da UXTV. Fomos até lá, gravamos primeiro na Vinícola Via Piana, com o Elton Via Piana, que explicou todo o processo de fabricação do vinho. Em seguida, o chefe Mauro Tingolani, da Escola de Gastronomia, fez a receita. E então, no terceiro bloco, a gente gravou também com um sommelier italiano e com um tradutor, né, um intérprete que ajudou aí o pessoal poder entender o que ele estava, as ideias dele. E então foi mais ou menos esse o processo de gravação. O Jefferson gravou com a câmera grande, né, câmera profissional, o enquadramento aberto, e eu com a mini DV, né, com a câmera pequena, fiz daí enquadramentos mais fechados, enfim, que daí depois na edição eu trabalhei então com esses 2 planos. Uhum. E como tu vê o resultado final do programa? Ficou um programa bem interessante, um pouco longo, né? Mas a proposta era justamente ele ser um programa mais no estilo revista, mais explicativo, um pouco mais denso, assim, não tanto um programa tão leve, né? A ideia mesmo um programa denso, eu acho que dentro da proposta ele ficou interessante. Deu para a partir das informações, né, que muito ricas, assim, deu para se trabalhar bem com o processo de edição, acho que o resultado é bem positivo. Ok, Marcos, então eu agradeço a tua presença aqui. Lembrando sempre que você pode entrar em contato com a Free Speech TV pelo nosso Facebook, facebook.com/freespeechwebtv, ou então pelo nosso portal, freespeech.com.br/tv. Agora você confere então o programa Sentidos e eu aguardo você na próxima semana. Sentidos veio a Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, cidade que se destaca pela produção de uvas e elaboração de vinhos. Aqui, 160 vinícolas produzem anualmente 100 milhões de litros da bebida dos deuses, um volume que faz do município o maior produtor de vinhos do Brasil. A nossa viagem pelo mundo do vinho inicia aqui, na Via Piana Vinhos e Vinhedos, uma vinícola familiar, jovem, com apenas 26 anos de existência, quase 20 deles dedicados à elaboração de vinhos finos e espumantes. Nós vamos conhecer o processo de elaboração dos vinhos, desde o recebimento das uvas até a degustação. Há praticamente um mês, a vinícola Via Piana encerrou a colheita da uva, que sempre acontece entre os meses de janeiro a março. Aqui nesse setor é onde a uva chega, é pesada, selecionada, é separado os grãos do cachinho, do cabinho da uva, para depois iniciar o processo de fermentação.
Mas quem vai nos explicar um pouco mais sobre essa etapa inicial do processo de elaboração de vinhos é o enólogo da Via Piana, Elton Viapiana. Elton, conta para nós qual o tratamento que vocês dão a partir do momento que a uva chega na vinícola. Bom, logo após a chegada da uva da vinícola, então necessariamente ela é pesada por uma questão de comércio, né? É comprovado o teor, o grau básico, que a gente chama de teor de açúcar das uvas, né? Essa uva chegando aqui com sanidade, com uma graduação alcoólica boa, ela entra no processo de elaboração do vinho em si. De elaboração. Nesse caso, então, é feito o desengace, né? Desengace da uva. O desengace é só a retirada do engaço, o nome técnico de engaço, okay, né? Que é o cabinho, né? O cacho da uva. Separação do engaço do grão. Então, seguidamente, é feita a prensagem e separação das partes sólidas. E aí já vem para esses tanques que tem essas cintas. Exatamente, daí vem para esses tanques, onde se inicia, então é feito antes da fermentação, uma limpeza do mosto para tirar impurezas, onde que o mosto ele vai seguir uma fermentação com leveduras selecionadas, praticamente limpo. E daqui, depois desse processo de fermentação, o vinho segue para outros tanques de aço inox. Aí eles vão seguir para outros tanques de aço inox. É feita a segunda fermentação, que quando é desejada, que é a fermentação marolática, né? Onde nós teremos consideravelmente uma diminuição da acidez dos vinhos, né? Alguns vinhos, no caso dos tintos, a gente adota sempre, a parte quase regra, que ela é benéfico para o vinho passar por essa fermentação marolática. E Elton, quantos quilos de uva vocês processaram este ano na safra 2012? Foram 900 mil quilos de uva. Isso vai originar quantos litros? Imaginamos que cada quilo e 300, 1 quilo e 400, depende das variedades, nós temos 1 litro de vinho. Dos tanques de aço inox, nós estamos aqui na sala das barricas. Nem todos os vinhos vêm para cá. Nessa barrica de carvalho, Elton, qual tipo de vinho está em processo de envelhecimento? Nesse caso específico, nós estamos na frente de um vinho Marcelin, da safra 2011, que após todo o processo de elaboração, ele vem para cá para um estágio em barris de carvalho. Esse estágio é determinado em função da característica do vinho. Também aqui nesse estágio são feitas degustações, né? Acompanhando o processo de evolução do vinho. Quanto tempo faz que ele está aqui? Nesse caso de vinho tinto do Marcelin fazem 7 meses já. E ele vai permanecer, tu tem ideia ainda de quanto tempo? Ele já está a ponto de ser envasado e receber um outro lote da safra nova. Daqui ele é engarrafado e segue para a cave. Engarrafado, recebe só a rolha e vai para a cave seguir até atingir o ponto de amadurecimento. Nós podemos provar já esse vinho? Olha, vamos lá. Vamos ao sacrifício. Este é um Marcelin da safra 2011. 2011. Vamos brindar então aos vinhos. Agora nós estamos nas caves da Via Piana, que é a última etapa que os vinhos passam antes de ir para o mercado. Elton, qual a capacidade dessas caves e que tipo de vinho vem para cá? É todo vinho? Não, aqui realmente são vinhos que particularmente eles passam por barris de carvalho antes, e aqui é a etapa final de afinamento.
onde termina a polimerização dos taninos. Quanto fica um vinho nessa cave, por exemplo? Esses aqui estão há quanto tempo aqui? Esse Cabernet Sauvignon já deve fazer uns 6 meses que está aqui, 6 a 7 meses. Na verdade, eles ficam aqui, depois de prontos, eles ficam aqui, onde a gente pega lotes, já que nós temos condições favoráveis aqui dentro de temperatura e umidade. Então a gente pega lotes pequenos, vai para a roupagem, que a gente chama, né, etiquetagem, né, que deixa pronto então para ir para o mercado. É correto dizer que enquanto eles estão aqui, eles estão em processo de amadurecimento? Evolução. Evolução. Ele só é rotulado quando estiver na hora de ir para o mercado. Exatamente. Um dos diferenciais da vinícola Via Piana é que é a única vinícola brasileira que possui em sua estrutura uma loja de vinhos importados. É isso mesmo. Elton, por que dessa estratégia? Bom, a estratégia começou pela dificuldade que a empresa tinha em distribuição de vinhos dentro do território nacional. Então, quem visita a Via Piana hoje, além de encontrar toda a linha de produtos que vocês elaboram, pode também encontrar vinhos de países como a França, Portugal, Espanha, Argentina. A bandeira é o vinho. A bandeira é o vinho. Como a necessidade da importadora tinha de ter um produto de bandeira nacional no portfólio deles, isso foi possível a concretização desse negócio. Já que essa é uma estratégia, então, para aumentar o consumo dos vinhos Via Piana, melhorar a distribuição no país, vamos ver o que o repórter Eg Baldasso foi saber sobre o consumo de vinhos no Brasil. Com tantas culturas e rótulos, o Brasil está longe de ser considerado o país do vinho. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Importadores e Exportadores de Bebidas e Alimentos, o consumo médio anual por pessoa é de 2 litros, enquanto na Europa, por exemplo, a média é de 30 litros. E qual é a explicação para o baixo crescimento? A falta de informação e o nosso consumidor, a grande maioria do nosso consumidor fora do Rio Grande do Sul, não conhece muito o vinho nacional às vezes não é conhecido, ou muitas vezes o pessoal não sabe nem que nós produzimos vinho no Brasil. Né? Então, realmente nós temos que fazer um trabalho muito maior e muito mais para que a imagem do vinho brasileiro seja mais difundida e sejamos mais conhecidos pelos nossos consumidores. A campanha nacional do Ibravin para difundir o consumo do vinho é realizada há 8 anos, mas na prática o resultado não tem surtido muito efeito. Em 2004, as empresas gaúchas venderam 244 milhões e meio de litros da bebida, entre finos e de mesa. De lá até 2011, o crescimento foi de apenas 2%. Sem abrir mão da qualidade, o objetivo claro do Ibravin é pela quantidade. Nós estamos focados sempre na qualidade, sempre no controle de qualidade, né? E que, no caso, nós temos aqui um laboratório em Caxias que nós estamos equipando também para ter certeza da qualidade do produto e na quantidade. Precisamos de quantidade, né? Realmente o Brasil precisa de aumentar a quantidade para daí sim ser mais reconhecido. A Serra Gaúcha representa o principal público consumidor e outras regiões do país têm sido alvo para expandir as vendas. Se nós separarmos o Brasil um pouco, o Nordeste é o que mais está crescendo. Então, realmente, o consumo era muito pequeno, né? Mas se nota, sim, um crescimento no consumo e um crescimento no consumo bem qualificado. Nesse ano, inclusive, estaremos fazendo esse circuito de degustação pela primeira vez em Recife e em Fortaleza também. Fino, de mesa, branco, tinto ou rosado, o vinho ainda tem muito a crescer para cair definitivamente no gosto do brasileiro. Depois deste roteiro na Via Piana, nada melhor do que degustar um vinho aqui no Wine Bar da vinícola. No próximo bloco, os prazeres da gastronomia.
agora a nossa viagem pelos prazeres da boa gastronomia. E quem está aqui conosco é o chefe italiano, já brasileiro, Mauro Cingolani, que vai nos explicar como a gente pode fazer um salmão em cartócio. É contigo, Mauro. Boa tarde a todos. Obrigado, Luciana. Bem, o salmão em cartócio, como outros peixes, normalmente na Itália se usa um peixe que se chama spigola, que é parecido com robalo, com anchova. É um peixe que é embrulhado em um papel, colocado no forno com vários aromas e cozido com os próprios aromas. Vai criar uma suculente prato que todos adoram. Isso pode ser feito também com outros ingredientes, além do que nós vamos apresentar hoje. Então aqui tem cogumelos, né, de vários tipos, aqui em particular o Paris. Qual a quantidade que esse aproximadamente? Mas aproximadamente nós vamos, se a gente considera 150 gramas de peixe por pessoas, nós vamos colocar de cogumelos 30 gramas tipo de cogumelo. Aqui tu estás usando 3 tipos de cogumelos. O primeiro que nós cortamos é um Paris, né, o mais comum. E nós temos então o shiitake, que é um cogumelo muito conhecido, entrou na moda, né, da gastronomia. E aqui por último um portobello, ou se pode usar shimeji, castanho, enfim, entre outros. Cogumelo cortado, nós vamos pegar e junto aos legumes saltear numa panela ou numa frigideira, que nós vamos especialmente untar com um pouquinho de azeite de oliva. O bom é aquecer antes, é deixar o fogo Isso ligado. permite que os alimentos não grudem na panela, na frigideira. Então, um pouquinho, sem queimar muito, depois a gente modera um pouco o fogo, né, o calor, e nós vamos colocar pequenas quantidades de azeite de oliva e o nosso cenoura. legumes. Podemos começar pela cebola ou pela cenoura. A gente vai deixar ele crocante, vamos deixar só um pouquinho tomar gosto. Coloquei um pouquinho de sal, se vocês quiserem, moendo na hora um pouco de pimenta, pouco, ligeiro, leve, né? O sal, sempre um sal fino ou grosso, mas marino. Cebola, nesse caso também, deixando murchar, sem dourar muito, mas cozinhando um pouquinho, que a gente precisa, né, deixar ela crocante, mas cozida, para perder um pouquinho daquele amargor que tem. E enquanto a gente cozinha a cebola, nós temos algumas ervas aromáticas aqui. Então as ervas aromáticas servem também para aromatizar esses legumes, esses cogumelos que nós temos. A salsa. A salsa, a cebolete. Cebolinha. Eu chamo de cebolinha. Pode ser. É que a cebolinha muitas vezes a gente confunde com aquela maior branca que se vende com a salsa e o cheiro. O tomilho. A manjerona. Que legume é esse? Esse é um aipo, né? O salsão, muitos chamam. Imaginem o resultado, que vai ser esse salmão em cartócio. Então vocês podem perceber, os legumes, né, os ingredientes são salteados rapidamente, somente para deixar tomar o gosto, o sabor, né? Então vamos continuar agora terminando com, como tu falou, né? Esses aromas vão deixar também mais aromáticos os mesmos cogumelos. E os mesmos cogumelos partindo pelo shiitake, sempre com a frigideira bem quente. Aqui também, nesse caso, um cozimento rápido, né? Vamos deixar só absorver o sal. Fogo baixo. E o azeite de oliva. Agora, nesse caso, a panela está bem quente, então eu baixei um pouquinho o fogo. Olha só aqui, que maravilha. Dá água na boca. E quem gosta de alho, né, se vocês quiserem, podem colocar também um pouquinho de alho. No caso de ervas aromáticas, se colocam inteiras, né, se vocês quiserem. Sem cortar, sem cortar. picar. Então sempre deixando o cogumelo, eu digo, como se fosse um filé, uma carne suculenta dentro, né, para depois quando a gente come sentir uma certa textura. Nesse caso nós vamos fazer uma degustação para depois se harmoniza com os vinhos. Vamos cortar três postas.
e sem pele, sem espinhas. Então, se tem alguma foram tiradas, se tem alguma espinha, vocês vão precisar retirar, né? E nós vamos colocar então esse salmão, um pouco de sal, vamos temperar. O último ingrediente que precisa preparar depois do salmão é laranja. O que nós vamos fazer? Vamos retirar os gomos. Então, esse se chama de supremo de laranja. Terminados todos esses preparos, que, ripeto, tem uma composição, vocês podem dizer, mas eu não gosto muito de laranja. Pronto, vamos substituir, vamos escolher a nossa, com um pouquinho dos legumes na base. Um papel, né? Pode ser, se vocês não têm um papel manteiga, porque não gostam ou por outros motivos, aí vocês podem também fazer com um papel alumínio, né? Ele tem até mais resistência. Então vamos colocar o peixe. A gente fez uma cama com os legumes para deixar mais resistente. O uma cogumelo, caminha, né? Sim. O cogumelo, né? Escolhendo entre os vários que a gente usou. Para terminar e quebrar um pouquinho o nosso equilíbrio, laranja. Vamos regar com um pouco de azeite. Um pouco de vinho. É vinho branco seco. Pouco, porque o nosso peixe vai soltar bastante líquido, né? E um pouco de, também, suco da laranja. Né? Eu vou mostrar para vocês só como se fecha. Depois convido todos na mesa para participar da harmonização. Com o forno pré-aquecido, 220 graus, nós vamos colocar o nosso peixe. Ele vai cozinhar com todo o vapor, o sabor tudo fechado, imagina. Não tem coisa melhor para ficar uniforme e muito saboroso. Então vamos lá, daqui a pouco nós vamos saber como é que vai ficar o salmão em cartote, que eu vou ter o prazer de provar. Estamos aqui com o sommelier internacional italiano Roberto Rabachino, nosso tradutor, mas que também é enólogo, Edgar Escorteganha, enólogo aqui da vinícola Argenta de Flores da Cunha. Roberto Rabachino foi eleito 2 vezes o melhor sommelier do mundo, isso não é para qualquer um. Então ninguém melhor do que ele para nos dar algumas dicas de serviço de vinho. O que o senhor pode nos falar em relação a taças, tipos de taças, serviço, como abrir garrafa? Prima di tutto il cavatappi. Antes de mais nada, o sacarolha. Il cavatappi deve essere questo. O sacarolha deve ser este. Non bisogna aprire la bottiglia di vino tagliando la capsula qua sopra. Non devemos abrir a garrafa de vinho cortando a cápsula no primeiro bordo em Nel cima. secondo bordo Sempre no segundo bordo. si apre. Questo per un motivo di igiene. Isso por um motivo de higiene. Perché può darsi che sia contaminato. Que pode ser que esteja contaminada a rolha. E perciò bisogna farlo al secondo bordo successivo. Então, devemos fazê-lo no segundo bordo sucessivo. Poi puliamo bene. Depois nós limpamos bem. Poi adoperiamo, ripeto, un cavatappi professionale. Depois usamos, repito, um sacarolhas profissional. Lo andiamo a introdurre per 4/5 della sua lunghezza. Vamos introduzir por 4/5 do seu comprimento. E molto lentamente. E muito lentamente. Senza andare a dare degli strappi improvvisi. Sem puxar com rapidez.
Andiamo a toglierlo. Vamos retirá-lo. Lo mettiamo al naso per vedere se questo tappo profuma di vino. Vamos colocar no nariz para ver se essa rolha tem aromas de vinho. Se sa di muffa vuol dire che il vino ha dei problemi. Se tem cheiros de mofo, quer dizer que o vinho tem alguns problemas. E di nuovo puliamo la bottiglia. Vamos limpar a garrafa. Il bicchiere è importante per quanto riguarda il servizio del vino. A taça é importante referente ao serviço do vinho. Qui abbiamo una bottiglia di vino importante, strutturato. Aqui nós temos uma garrafa de vinho importante, estruturado. Più è strutturato il vino e più deve essere grande il bicchiere. Mais estruturado é o vinho e maior deve ser a taça. Ecco che vedete che le dimensioni sono differenti. Então vocês veem que as dimensões são diferentes. Questo per un vino strutturato come questo. Esse para um vinho estruturado como esse. Questo per un vino spumante. Esta para um vinho espumante. Questo è per un vino meno E strutturato. essa outra para um vinho menos estruturado. E se poi vuoi divertirti, vogliamo E se divertirci, depois você quer se divertir ou queremos nos divertir, non vogliamo vedere il colore del vino, não queremos ver a cor do vinho, por exemplo. ma vogliamo scoprire i profumi, Mas queremos descobrir os aromas. adoperato un bicchiere nero. Vamos usar uma taça preta. Adesso vi faccio anche vedere come si versa il vino. Agora eu vou mostrar também como se serve o vinho. Vietato prendere il vino in mano per versarlo. Proibido pegar a taça na mão para servi-lo. Il bicchiere sta appoggiato A alla taça tavola fica apoiada na mesa. e siamo noi che prendiamo la bottiglia in questa E somos posizione. nós que pegamos a garrafa nessa posição. Mai toccare il collo della bottiglia col vetro, Nunca encostar o pescoço da garrafa com o vidro da taça, perché si può rompere il bicchiere porque se pode quebrar a taça. e qualche pezzettino di vetro può andare E dentro. algum pedaço de vidro pode entrar na A taça. questa distanza qua mettiamo il vino, Essa distância aqui colocamos o vinho. anche qua lo dobbiamo far andare delicatamente. Aqui também devemos colocá-lo delicadamente. Poi ci fermiamo, Depois paramos, diamo un colpo, damos um così la golpezinho, goccia non scende, assim a gota não cai. riposiamo la bottiglia E nós colocamos a garrafa de e cosa volta. facciamo? E o que fizemos? Lo offriamo a una bella signora. Oferecemos a uma bonita mulher. Esta taça também pode ser para vinho tinto ou não? Assolutamente sì. Absolutamente sim. Non ho parlato prima di colore del vino, Eu não falei antes da cor do vinho. ho parlato di struttura del vino. Eu falei estrutura do vinho. Enquanto aguardamos a finalização do salmão em cartótil, vamos acompanhar a matéria da repórter Maikele Alves sobre diversidade gastronômica na Serra Gaúcha. Não são só os vinhos que atraem visitantes à Serra Gaúcha. A gastronomia também é um prato cheio. A comida tradicional italiana ainda é a mais procurada. Preparado com temperos especiais e um serviço diferenciado, o cardápio do Grupo Di Paolo é um exemplo de valorização da gastronomia regional. Nós tínhamos uma proposta muito clara, não muita variedade, mas uma comida típica italiana nossa regional, onde tudo seria preparado na hora, com aquele sabor da nona. Eleito por 11 vezes consecutivas o melhor galeto do Brasil pelo guia 4 Rodas, o Di Paolo possui 7 casas na Serra Gaúcha. Paulo Jeremia comenta qual o segredo para este sucesso. Sempre a gente depende de uma boa receita e de pessoas. Então nós sempre trabalhamos muito os ambientes, as pessoas e o dia a dia. Todo dia fazer o mesmo padrão, a mesma qualidade, o mesmo tempero, isso é fundamental. Apesar da gastronomia típica italiana ser muito apreciada na região, as opções são as mais variadas possíveis. Prova disto é a praça de alimentação do São Pellegrino Shopping Mall, aqui em Caxias do Sul, que serve desde pratos mais elaborados de diversas culturas até o fast food. Culinária japonesa, além de saudável, é uma opção que agrada ao público. A Kamaki Temaqueria preserva as origens da gastronomia oriental, com pratos típicos como o sushi e o temaki, além do exclusivo kamaki, que pode ser personalizado pelo cliente. Essa ideia surgiu ano passado. A gente chegou à conclusão do que a gente poderia colocar. Uma coisa que já tivesse hoje em Caxias, que é algo que já tivesse, mas com algum diferencial. E a gente chegou na culinária japonesa. Em função do pessoal estar procurando mais essa culinária, por ser uma culinária saudável. Um cardápio exótico e colorido é oferecido de forma a agradar todos os sentidos, proporcionando ainda novas experiências através da comida japonesa. Hoje a gente está com a casa aberta faz 3 meses. E a gente está sentindo que o pessoal está gostando dessa nova proposta. Os sabores são os mais variados e vão desde a culinária típica italiana até o outro lado do mundo, com as delícias orientais.
Mas as opções não param por aí. De acordo com o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e similares da região Uvivinho, são 723 estabelecimentos associados. Então, é só escolher o prato e aproveitar. Antes de degustar, de saborear esse salmão em carpaccio, nós vamos ouvir o que o sommelier Roberto Rabachino tem a nos dizer sobre a harmonização que ele sugere para este prato feito pelo chefe Mauro Cingolani. Beh, prima di tutto cominciamo a dire qual è la tecnica. Antes de mais nada, vamos começar a falar sobre qual é a técnica. Allora, prima regola. Primeira regra. Mai mangiare e bere insieme. Nunca comer e beber ao mesmo tempo. Prima si mangia. Primeiro se come e poi si degusta. E depois se degusta o vinho. Prima regola. Primeira regra. Perché sennò si fa dei gran pasticci in bocca. Senão vai se misturar tudo na boca. Segundo, dobbiamo andare a vedere cosa ci ha fatto lo chef Cingolani. Devemos olhar o que ele nos preparou, o chefe Cingolani. Dobbiamo adoperare la vista per vedere gli ingredienti. Vamos usar a vista para ver os ingredientes. Ma soprattutto il profumo che fa questo piatto. Mas principalmente o aroma que tem esse prato. Apriamo leggermente. Vamos abrir ligeiramente. E per agevolare i profumi. E para fazer com que os aromas se expressem, cerchiamo di portare le molecole di questo piatto, vamos levar as moléculas desse prato vicino al nostro naso, perto do nosso nariz. Come possiamo abbinare questo piatto in maniera di rendere questo piatto, di esaltare questo piatto col vino? Como é que nós vamos harmonizar então esse prato de maneira a exaltar o prato e exaltar o vinho? Perché la seconda lezione, porque a segunda aula è che il vino deve esaltare il piatto. É que o vinho deve exaltar o prato. Ma il piatto deve esaltare il vino. Mas o prato da mesma forma deve exaltar o vinho. Per questo motivo uno non deve superare. E por esse motivo um não deve superar o outro. Perché abbiamo armonizzato con uno Chardonnay e un Gewürztraminer. Por que então nós harmonizamos com Chardonnay e um Gewürztraminer? Lo Chardonnay che abbiamo adoperato, o Chardonnay che nós utilizamos, che si vede già dal colore, e si vede già pela cor, ha avuto un passaggio di 8 mesi in barrica. Teve uma passagem de 8 meses por barricas. Ho detto prima che è un piatto grasso. Eu falei antes que é um prato gorduroso. Molto composto. Muito composto. Se questo serviva, quello di prima, per pulire la bocca, per prepararci, per esaltare il piatto. Se o anterior servia para limpar a boca, para preparar e para exaltar o prato. Questo è il giusto matrimonio per questa composizione di sapore. Este então é um justo matrimônio para essa composição de sabores. Podemos harmonizar o mesmo prato ao mesmo tempo com dois vinhos? Assolutamente sì. Absolutamente sim. Ricordiamoci una cosa. Lembramos de uma coisa, porém. Quando adoperiamo il vino, quando usarmos um vinho, ricordiamoci che il vino, devemos lembrar que o vinho è il marito ideale, é o marido ideal di un grande piatto. De um grande prato. Se non si combinano, se non si armonizam, se combinam, il divorzio è assicurato. O divórcio está assegurado. Vamos então degustar o prato, harmonizar. Agora é conosco, pedimos licença a todos e voltamos no próximo programa dos Sentidos. E buon appetito. Bom apetite. Bom apetite.